introdução nessa palavra, e a semana que vem, querendo Deus, vamos continuar. João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém ou não amém? Amém. Quem conhece o Espírito Santo aqui? Glória a Deus. Quem é o templo do Espírito Santo aqui? Aleluia. Jesus está dizendo aqui, ó, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas eu, você, não somente o recebemos, conhecemos a Ele, Ele habita em nós e Ele está conosco. Ele está conosco. Em todos os tempos, desde os tempos mais remotos, ou por que não dizer desde a criação do mundo, o Espírito Santo sempre esteve atuando sobre a face da terra, em todas as épocas. Mas antes de vermos sobre a sua atuação, nós precisamos conhecer um pouquinho a pessoa do Espírito Santo. Sim, a pessoa, porque ele é um ser, ele é uma pessoa. Não é como alguns pregam e alguns falam e alguns ensinam que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é uma energia. Não, ele é uma pessoa. Diga-se de passagem, a terceira pessoa da Trindade, ao Deus Pai, ao Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E na condição de pessoa, ele tem nome, ele tem nome. Em Neemias 9:20, ele é conhecido como o Bom Espírito. Em João 14:16, ele é visto, acabamos de ler, como o Consolador. Em 1 João 2:20, a Bíblia nos apresenta o Espírito sendo santo. Em Romanos 8:9, Paulo vai afirmar que o Espírito é o próprio Deus. 1 João 4:2, da mesma forma. Em Isaías 4:4, o profeta nos apresenta o Espírito Santo como o purificador. Já em Isaías 11, do versículo 1 e o versículo 2, vai nos apresentar este mesmo Espírito Santo como sendo o Espírito Santo do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor a Deus. Esse é o Espírito Santo que nós conhecemos como pessoa. Ele tem identidade. Ele não é uma força qualquer, como alguém diz por aí. Ele não é uma energia, não. Ele é o Deus que tem identidade, que se identifica conosco. Por isso nós o conhecemos. Sabemos quem ele é. Quem conhece o Espírito Santo aí, diga amém. Ele tem nome. Como pessoa, ele tem atributos de uma personalidade, ele tem atributos de uma pessoa, ou seja, ele fala conosco. Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito Santo fala, o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se fosse uma força, não teria voz. Se fosse uma energia, não se pronunciaria. Mas como ele é uma pessoa e tem personalidade, ele fala comigo, ele fala com você. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque um dia o Espírito Santo falou ao teu coração. Glória a Deus. Eu não sei como foi que ele falou, porque ele se utiliza de diversas maneiras de falar. Eu já conheci irmãos que ouviram a voz do Espírito Santo através do hino 15 da harpa, cantado numa praça pública, num culto ao ar livre. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas através da letra deste hino, o Espírito Santo falou no coração do irmão Armando Ferreira, lá na Vila Isabel, e ele aceitou a Jesus em praça pública. Por quê? O Espírito Santo fala. Ele fala através de um hino, ele fala através de uma mensagem, ele fala através de uma visão, ele fala através de sonhos. O importante é que ele fala, e só quem ouve a sua voz glorifica o seu nome. Como pessoa e que tem uma personalidade, ele ensina. João capítulo 14, versículo 26 diz que ele nos fará lembrar de todas as coisas e ele vai nos instruir, ele nos ensina. Só erra o caminho o crente que não é orientado e guiado pelo Espírito Santo, porque ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos dirige, ele nos ensina. Louvado seja o seu santo e precioso nome. A Bíblia ainda vai falar, amados, em Gálatas 5:18, que na condição de pessoa e como personalidade, ele nos guia, ele nos guia. Paulo vai afirmar a mesma realidade aos romanos, dizendo que aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor, estes são filhos de Deus. Ele nos guia. Só erra o caminho quem não dá liberdade ao Espírito Santo. Porque ainda que a nossa mente, ainda que a nossa visão esteja obscura por causa das circunstâncias da vida, o Senhor não nos deixa desamparado. Ele envia o seu Paracleto, ele envia o seu Espírito Santo sobre nós para nos guiar, para nos conduzir. Meu irmão, se você ouve a voz do Espírito Santo, se ele te instrui, se ele te ensina e se ele te guia, você jamais vai errar o caminho. Ele sempre vai te guiar pelo caminho certo. Como pessoa, ele tem a sua personalidade, os atributos de uma personalidade. Ele fala, ele ensina, ele guia, mas ele também tem sentimentos. Ele também tem sentimentos. Efésios 4:30 vai dizer: não entristeçais o Espírito. Não entristeçais o Espírito. E o que tem de gente que entristece o Espírito? E quando nós lemos aí com mais detalhe Efésios 4, você vai ver o que é que entristece o Espírito Santo. No contexto do capítulo 4, a partir do versículo de número 24, Paulo vai dizer assim: vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai, e aí ele vai elencando: deixai a mentira, falai a verdade. Versículo 26, irai-vos, mas não pequeis. Versículo 27, não deis lugar ao diabo. 28, não furtais. 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E no versículo 30, ele parece que faz um desfecho, ou ele fecha
fecha o pensamento dizendo: vocês não praticando nada disso, veja o que ele diz no versículo 30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. Paulo está mostrando aqui que o que entristece o Espírito de Deus na nossa vida é o pecado, é a ira, é a mentira, é dar lugar ao diabo, é furtar, é falar palavras torpes, é estas coisas que entristecem o Espírito Santo. Ele tem sentimentos, ele tem sentimentos, e um dos grandes sentimentos que ele tem é que ele nos ama. Romanos capítulo 15, versículo de número 30, mais uma vez Paulo vai nos afirmar essa realidade: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito Santo. Se você está aqui, você pode sentir o seu amor sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua vida. O Espírito Santo te ama. Ele te ama, mesmo falho do jeito que você é, mas sinta o amor do Espírito Santo sobre você. Aleluia, Deus. Aleluia. Ele nos ama, ele intercede por nós. Romanos 8 e 26, Paulo vai dizer que ele nos ajuda. Sabe aquela hora que você está orando e de repente parece que o dicionário da língua portuguesa sumiu da sua mente? Faltam-lhe palavras para orar. É nessa hora, quando somente as lágrimas começam a rolar, é nessa hora que ele está junto ao Pai, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, orando por nós, intercedendo por nós, gemendo por nós, para que a nossa oração seja respondida, atendida. Há um intercessor por você perante Deus. Aleluia. É o Espírito Santo que geme em seu favor. Ele tem vontade própria. Ele não se deixa ser conduzido por alguém, porque ele tem vontade própria. E Atos, no capítulo 16, versículos 6 e 7, vai dizer que ele nos impede. Ele nos impede. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Foram impedidos. Versículo de número 7 vai dizer: quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bítinia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, o Espírito Santo tem vontade própria e dentro da sua vontade ele age na nossa vida. Ele diz quando nós podemos seguir avante, mas ele também diz quando nós devemos parar. E por isso Paulo vai dizer: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o seu coração. Obedeça. Ele tem vontade própria, ele impede, ele convida. O Espírito diz à noiva: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está nos convidando a chegar-nos mais perto do Senhor. Por que você está aqui? Porque o Espírito Santo te convenceu. Ele convence. João capítulo 16, versículo 8 diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só estamos aqui porque um dia ele nos convenceu que éramos pecador e necessitávamos do perdão e da bondade do Senhor. Mas o mais lindo de tudo, o que alegra mais o nosso coração, é que Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 16, vai dizer que esse mesmo Espírito que nos guia, que nos ensina,
que fala conosco, esse mesmo Espírito que se entristece, que ama, que intercede por nós, que nos impede, que nos convida, que nos convence, ele também testifica conosco que nós somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, diz Paulo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Só quem tem a certeza de que o Espírito Santo fala ao seu coração, dizendo: ei meu filho, ei minha filha, se alegre, porque o teu nome está escrito no livro da vida e você é um filho de Deus por adoção. Aí está a maior razão para você nessa noite saltar na presença de Deus e dizer: ele está dando testemunho de que eu sou filho do Pai, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Glórias a Deus. Você já recebeu o testemunho do Espírito Santo dizendo: dorme de babá. Vem Covid, vem crise, vem problema, vem desemprego, vem enfermidade, mas descansa. Eu afirmo no teu coração: você é filho do Rei. Você é filho do Rei. Você é filho do Rei. Glória a Deus pela filiação e pelo testemunho do Espírito Santo. Ele testifica conosco. Deus bendito. Mas nós temos que cuidar e muito, porque nas nossas falhas podemos pecar contra Ele. Ainda que Ele nos ama, ainda que Ele nos guie, ainda que Ele nos impeça de fazer alguma coisa errada, ainda que Ele fale conosco, ainda que Ele interceda por nós, ainda, enfim, que tudo isso, que Ele faça a nosso favor, nós podemos pecar contra Ele. E pecar contra o Espírito Santo é muitas das vezes fácil. Basta nós nos estribarmos na nossa vontade, nos nossos desejos, nos nossos próprios pensamentos, como fez Ananias e Safira, lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, quando combinaram entre si de vender uma propriedade e trazer parte do dinheiro para os pés do apóstolo Pedro, para que se fosse investido na obra de Deus. Mas eles combinaram: vamos dizer para Pedro que é o montante total da propriedade vendida, quando era na verdade uma parte. E assim o fizeram. Porém, ninguém mente ao Espírito Santo. Você pode querer enganar Pedro, pode querer enganar Paulo, você pode querer enganar o pastor, o presbítero, o esposo, a esposa. Mas quando trata-se de obra de Deus, quem conduz, quem gerencia, quem administra, quem guia é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ninguém engana. Quando apresentaram a oferta mentindo, dizendo que era todo o valor, o Espírito se manifesta na vida de Pedro, lhe dando discernimento. E Pedro diz o seguinte: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Naquela hora Ananias cai morto, porque queria enganar a quem conduz a obra de Deus, ao Espírito Santo. Mas ele não se deixa enganar, amados. Mas nas nossas limitações, na nossa falha, podemos às vezes pecar contra Ele, entristecer. O perigo está quando o homem chega ao ponto de blasfemar contra Ele. E Jesus fala de uma forma muito clara, muito prática, o que é isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 12,
Jesus vai falar a partir do versículo 22 acerca da blasfêmia dos fariseus. Quando Jesus liberta um possesso, um endemoniado, e em função dessa possessão aquele homem era cego e mudo, mas Jesus repreende aquele demônio e o homem é curado. E os fariseus então começaram a dizer: este aí não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, eles estavam atribuindo o milagre ocorrido aos próprios demônios. E aí Jesus vai começar a explicar, tanto para aqueles fariseus quanto para os que o ouviam, que se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo o seu reino e não subsistirá. Mas Jesus falando: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. E lá na frente Jesus vai dizer: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas atribuir a obra do Espírito Santo aos demônios, aí é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada aos homens. E é a única questão em toda a Bíblia Sagrada que ela afirma não haver perdão, é quando se atribui a obra do Espírito Santo a uma obra demoníaca e satânica. Quando você sabe, quando você vê, quando você percebe que é o Espírito de Deus agindo, mas o seu coração endurece e ele começa a atribuir aquilo, dizendo que é uma obra contrária, aí mora o perigo. Mas graças a Deus que eu estou falando a crentes salvos, cheios do Espírito Santo e que sabem discernir o que é a obra do seu Espírito e o que é uma obra demoníaca. Pelo quê? Porque o próprio Espírito nos dá discernimento, e hoje você pode glorificar a Deus pelos milagres que Ele já fez, e você tem percebido o Espírito de Deus atuar. Mas há quem atribute a Ele isso, e Ele possui atributos eternos, atributos divinos, porque Ele é o próprio Deus. Hebreus capítulo 9 vai dizer que Ele é eterno, ou seja, o Espírito Santo nunca foi criado, Ele não tem começo e Ele jamais terá fim. Ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá. O Espírito Santo é eterno. Hebreus 9:14. O Espírito Santo é onipresente. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas. Aqui a Bíblia está dizendo que Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele penetra todas as coisas. A Bíblia também diz que Ele é onipresente, está em todos os lugares. Isso o salmista já afirmava no Salmo 139, versículo 7: para onde me irei do teu Espírito Santo? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no Seol, até no inferno, a minha cama,
está em todos os lugares. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus bendito. Então não adianta você querer fugir. Você pode fugir dos olhos do pastor. Você pode fugir dos olhos da tua esposa. Você pode fugir dos olhos dos seus pais, do seu marido. Mas da presença do Espírito Santo, o salmista disse: até no Seol, se eu fizer a minha cama, tu ali estás também. Vou fugir que nem Jonas, vou fugir para o mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, porque o Espírito Santo é onipresente, é onisciente, conhece todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares. E Paulo vai dizer também em 1 Coríntios 12, versículo 11, que ele é onipotente, tem todo o poder, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Ele distribui o seu poder como ele quer, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. E o poder do Espírito Santo foi derramado sobre nós. Sabe o que é isso? O poder do Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas. Você tem um pouco deste poder onipotente do Espírito Santo sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, como pessoa, como personalidade, como uma divindade, ele estava na criação. Lá em Gênesis, no 1º capítulo, já no 2º versículo de Gênesis, nós vemos a sua ação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava na criação, ele ajudou na formação do globo terrestre, ele estava lá fazendo, agindo, trabalhando. Quando as águas se moviam, o Espírito do Senhor se movia sobre as faces das águas. Ele já estava atuando antes mesmo de eu e você, do homem ser criado. Lá estava ele trabalhando. Ele operou na criação. Tanto é que quando Deus forma o homem, diz a Bíblia que assopra nas suas narinas o fôlego de vida. Um pouquinho de si veio para dentro de você. Sabe o que é esse fôlego de vida? É a ação de Deus sobre você, é a ação do Espírito Santo sobre o seu coração. Estava na criação. E o melhor de tudo, o Senhor não somente estava, o Espírito não somente estava na criação, como na nossa regeneração também. Nicodemos vai procurar a Jesus: que faço para ser salvo? Te importa nascer de novo? Mas como vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, você precisa nascer da água e do Espírito Santo. É Ele quem vai te dar nova vida, é Ele quem vai fazer você nascer de novo, é Ele quem vai fazer você descobrir uma nova dimensão de vida. O Espírito Santo age na nossa regeneração. Dá para dizer amém? Porque você é regenerado pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Sabe, naquele momento que você estava na água batismal, no tanque batismal, no rio, numa piscina, sei lá onde você foi batizado, num tanque, num lago, enfim. E de repente o ministro do evangelho, o pastor, o evangelista, o presbítero te pergunta: você crê que Jesus perdoou os teus pecados?
Creio. Promete ser fiel a Ele todos os dias da sua vida? Prometo, conforme a sua declaração de fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Sepulta a sua velha criatura, sepultou o velho homem, sepultou o velho Adão, mas quando saiu dali, nasceu pela regeneração do Espírito, nasceu da água e do Espírito uma nova criatura, para a glória de Deus. Quem é nova criatura aí? Quem desfruta uma nova dimensão de vida? Ele opera na nossa regeneração. E Paulo aos Romanos, para nós concluirmos essa nossa introdução, Paulo aos Romanos no capítulo 8, versículo 11, vai dizer que foi o Espírito Santo, foi ele, o Espírito Santo, que no terceiro dia entrou na sepultura, removeu a pedra e fez Jesus ressuscitar dos mortos, porque diz lá: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. O que Paulo está dizendo? O mesmo Espírito Santo que removeu a pedra, tirou Jesus da sepultura no terceiro dia. Se eu um dia chegar a ser sepultado a tumba fria, mas diante do toque da última trombeta, o mesmo Espírito vai lá na mesma tumba fria e me dá vida novamente, nos fará ressuscitar novamente. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ressuscitará os nossos entes queridos que já partiram para a eternidade, e um dia nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. É o Espírito Santo que está entre nós, é o Espírito Santo que se manifesta em nós. E assim, amados irmãos, nós começamos a compreender um pouco da sua atuação. Semana que vem, querendo Deus, vamos aprender um pouco sobre este Espírito Santo e a sua atuação no Antigo Testamento. Hoje vimos algo acerca da sua natureza, da sua divindade, de como sendo Deus, como agindo, como trabalhando, como pessoa na nossa vida. Mas a semana que vem nós vamos ver a sua atuação nos dias de Noé, a sua atuação nos dias de Moisés, de Josué. Vamos ver como é que ele usou a Gideão, a Sansão, como ele se apoderou de Davi, dos profetas, e depois veremos como ele trabalhou nos dias de João Batista, de Jesus, da igreja primitiva. E por que não caminharmos um pouquinho sobre os 110 anos atrás, quando ele atuava na rua Azusa, e por causa daquele movimento, hoje estamos aqui, ele continua atuando em nosso coração. Quem sente o atuar do Espírito de Deus? Podemos ficar em pé, amados? Glória a Deus. O Espírito de Deus continua agindo em nosso meio. Hoje falamos sobre a sua pessoa. Semana que vem, querendo Deus, se